a gente observa que existe legislação a respeito desde o início dos anos 2000. Legislações pontuais, estaduais no Brasil, mais especificamente, mas todas voltadas para a proibição da utilização em escolas. Né? Então, basicamente com o objetivo de proibir o uso nas escolas. Claro que aí veio a pandemia e tivemos outra realidade instalada, as escolas se voltando para o digital, né, para as telas, até para poder conseguir passar por esse período que foi desafiador, né? E agora a gente vê um movimento muitas vezes contrário agora de retirada de telas, né? A questão da legislação é essa, ela vem numa construção. Haviam 2 projetos de leis federais no Congresso que demoraram mais de 15 anos para discussão e aprovação. E esse ano, em 2025, nós temos a Lei 15.100, que justamente regula o uso de telas por crianças e adolescentes nas escolas. Mas quando a gente se aprofunda sobre o tema, a gente observa como é rasa a discussão legislativa, né? Porque a questão das telas é muito mais do que o proibir na escola. O proibir na escola é um passo, né, um passo importante, porque aumenta a interação das crianças entre elas no recreio, você diminui a desatenção, porque qualquer notificação, qualquer preocupação da criança com o telefone tirava a atenção dela da aula. Então, é um passo, mas ainda é um passo de formiguinha, considerando essa questão que hoje é de saúde pública. É importantíssimo não demonizar mesmo a tecnologia e o uso, mas é importante entender as recomendações de saúde, né? Porque é justamente isso, o mundo real existe, os riscos do mundo real existem. A gente não prepara os nossos filhos para o mundo real, né? Para sair, então não tem tempo para tudo, idade para tudo. Sim. Então, eu acho que precisa isso ser aplicado à tecnologia. Então, a escola, ela vai utilizar o tablet, ela vai utilizar, mas na hora certa, no assunto certo, com orientação, com direcionamento, né? O que a gente está debatendo aqui não eu acredito que não seja o uso simplesmente da tecnologia, porque ela nos ajuda adultos e ajuda crianças. Hoje você tem o mundo na palma da mão, então Sim. Você pode pesquisar assuntos, você pode. Então, só que a criança e o adolescente fica perdido. Sim. Com o mundo na mão, muito estímulo, sem orientação. Então, você deixar um adolescente, uma criança desassistida 5, 6, 7 horas no telefone, isso é ruim. Agora, olha que gostoso, a gente senta junto com o adolescente, assiste a série Adolescência, a gente discute com o adolescente. Sim. Então, a tecnologia está aí para nos ajudar, mas nós precisamos nos educar, nos informar, para poder não cair nas armadilhas que esse mundo traz, né? Então, acho que isso é a questão importante, é informar como fazer isso de forma segura, como fazer isso de forma que seja um acréscimo e não um problema como tem acontecido, né? São os pais, né? Os responsáveis que precisam ter essa consciência, exatamente. Exato. Então, eu fico feliz da gente estar aqui discutindo isso, porque é fundamental você ter informação, né? E a conscientização. Nem que para isso precise passar pela legislação, que precise passar pelo um controle parental e social mesmo do uso de telas, né? A gente precisa entender que essa recomendação tem que ser observada.
numa discussão dessa, entender também as diferentes realidades, Exatamente. né? Você tem famílias monoparentais, né? Que o pai ou a mãe sozinho toma conta da casa, do trabalho, então o celular, ele virou um apoio, né? Naquela rotina familiar, uma família, muitas crianças, famílias de pessoas mais simples que às vezes trabalham 2, 3 empregos e vários turnos, né? Vários turnos. Então, são muitas realidades, principalmente no Brasil. Né? Então, não é demonizar, Sim. não é julgar os pais, né? Porque eu acho que falta informação mesmo. Acessar os conteúdos que os seus filhos estão vendo e acessando não é invasão de privacidade, é exercício da parentalidade, né? Então, o pai e a mãe têm não só o direito, mas o dever de saber o que os filhos estão acessando. E mesmo assim, saber que talvez você não tenha acesso a tudo, porque as crianças e os adolescentes sabem camuflar. Então, a internet, a gente já disse aqui, as redes são o mundo. Você não deixa. Hoje, quantos pais não permitem que os filhos andem de ônibus? Sim. Porque é perigoso? Não permitem que seus filhos brinquem na praça, na frente de casa, por conta da violência que existe. A violência da rua existe, é real, e a gente tem que tomar cuidado mesmo. Infelizmente, vivemos num país violento, e isso leva cada vez mais as crianças para dentro de casa. Só que aí, você também tem que exercer o seu papel de pai e de mãe dentro de casa, né? Assim, a gente observa essa tentativa, né, de legislar em cima da proibição de uso nas escolas, mas, como eu já disse, é muito raso, uma discussão muito rasa. Depois da pandemia, nós tivemos algumas leis que prevêem semanas de conscientização. Isso também já é importante, mas são alternativas ou situações pontuais. Então, em determinado município, em determinado estado, eu não vejo hoje uma coordenação nacional, né, federal, para estabelecer mesmo, primeiro, essas semanas de conscientização ou meses de conscientização, acho que seria legal, igual Outubro Rosa, um Novembro Azul, termos um mês nacional, né, para discussão, informação e conscientização a respeito das telas, tanto de tempo quanto de conteúdo. Além disso, acho que precisa de um apoio do Estado e de mais discussão legislativa a respeito da responsabilização. Em primeiro lugar, de pais e mães irresponsáveis. Então, hoje você tem na legislação, por exemplo, o abandono financeiro, né? Então, o pai e a mãe que abandona financeiramente, ele tem uma consequência jurídica, né? O abandono de saúde. Então, o abandono digital precisa ser considerado, né? Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar toda a carga em cima do pai e da mãe. Então, o Estado precisa achar uma solução para regular as empresas de tecnologia, né? E responsabilizá-las também pelo conteúdo e por toda essa questão que envolve as crianças, né, Patrícia?